falar. Vamos Palmeiras. Beleza, show. Finalmente trouxe um gerente de banco aqui no meu canal. Aqui do meu lado está o Igor. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Espero que o público goste aqui da sua presença e o que você tenha a falar. Também espero. O Igor é um ex-gerente de banco que trabalhou nas grandes instituições aí, das 3 dos 5, podemos dizer, que foi onde você teve a experiência durante quantos anos? Foram 10 anos de experiência. It's the mind-boggling. E alguns anos atrás ele resolveu sair desses grandes bancos, deixou de trabalhar para os interesses dos bancões para realmente trabalhar para os interesses dos investidores brasileiros. Correto falar isso ou não? Correto, exato. Ai, que lindo, cara! Que atitude! E a ideia desse vídeo aqui, então, é mais para comentar o que fez ele sair, né? Provavelmente o contexto que ele estava, ele não se encaixou, não se sentiu, digamos assim, no melhor ambiente para poder ajudar os investidores brasileiros. E podemos dizer que você cometeu alguns pecados enquanto você estava nessa experiência dos grandes bancões ou não? Foram muitos pecados, infelizmente, cometidos, e agora pretendo aí entregar minha alma ao Senhor e me redimir desses pecados fazendo um trabalho diferenciado. Muito bom, gostei da explicação. Tá, então esse vídeo aqui vai ser uma temática um pouco diferente. Meio que interprete que eu sou tipo padre e você é o pecador que está entrando na igreja para falar um pouco dos seus pecados no confessionário, tá? É claro que lá no confessionário você fala sozinho com o padre, mas aqui você vai estar falando com a audiência aqui do canal. Não é muito grande, mas pelo menos o que é bacana. Atender o cliente. Pode atender, porque o cara é importante, né? Oi, Dani. Não, sim, Estrela, né? Sem problemas. Como diz, cliente sempre em primeiro lugar, correto? Esse cara é grande, velho. Não, mesmo que se fosse pequeno, tem que dar prioridade para os clientes. Você saiu do banco exatamente para isso. Exatamente. Tá filmando na Jânio, já vou me lascar. Vai ter a reportagem desse cara aqui ou não vai ter? Tá, agora que o Estrela voltou, vamos retomar aqui. Imagina que ele está na igreja, você está no confessionário aqui, fale seus pecados, sou padre só escutando. E porque é bacana que não seja só eu e você e o padre, para a galera saber o que rola por trás do backstage dos grandes bancos. Afinal de contas, eu acho que grande parte da plateia aqui ainda investe em bancos, acham que ainda lá é mais seguro, confia muito no gerente do banco. Tem os prós e os contras, e eu acho que é bacana também passar de uma maneira mais transparente de uma pessoa que trabalhou no grande banco. Beleza? Fechado. Vamos começar? Vambora. Então vai, agora interpreta, finge que você está no confessionário. Start. Vai, seja bem-vindo, senhor Hugo, aqui na igreja. O que você gostaria de falar comigo? Padre Kobuti, eu pequei. Eu pequei, sim. Eu não atendi os meus clientes muito bem, tá, Padre Kobuti, mas é porque eu não tinha tempo. A minha carteira tinha mais de 2.000 clientes muitas vezes. Mais de 2.000 clientes? Mais de 2.000 clientes. Em alguns outros bancos eu tive uma carteira um pouco menor, com 600 clientes. Como que você fala com de 600 a 2.000 pessoas no mês? Não existe, Padre Kobuti. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Caraca, mas mais de 2.000 pessoas, mas de investimentos que você... Não, de tudo. De tudo, Padre Kobuti. Você falava o quê? Investimentos, empréstimo, consórcio, seguro? De tudo. De tudo um pouco. E até mesmo o cara não conseguiu pagar uma conta, ele aciona você? Acionava, eu tinha que acioná-lo. Caraca. Eu tinha que acioná-lo, eu tinha que cobrar, eu emprestava o dinheiro e tinha que cobrá-lo. Era muito triste, Padre Kobuti. Tá, então você não dava conta do recado, é isso? Não dava. Infelizmente não tinha condições. Como é que a gente vai poder prestar um atendimento bacana para carteiras que variam dos gerentes, né? Eu já tive numa das instituições que eu trabalhei 2.000 clientes na carteira e numa outra que eu trabalhei eu tinha 600, então era realmente impossível. Às vezes você não consegue nem falar com 10%. Mas você conhecia as 2.000 pessoas ou 600? Jamais. Às vezes o cara nem sabia quem era você nem sabia quem era o cliente. A grande maioria dos casos é isso. Você nunca falou ele na vida. O cliente, tem muitos clientes que podem até confirmar. Nos comentários do vídeo que a gente estava gravando, que não conhece o gerente do banco.
Caramba. Nossa, aí. Mas aí também não foi uma culpa sua, né? Tinha uma carteira que chegou para você. Era uma etc. carteira que já vinha. O turnover dentro de uma agência bancária ela é muito grande, né? As pessoas acham que não, mas o turnover é muito grande. Então, muitas vezes o profissional entra numa agência, num banco para trabalhar com uma carteira já formada. Entendi. E isso acaba girando bastante, entendeu? Então você não tem como, era humanamente E daí você impossível. subiu de nível, vai para um outro, daí você atende outros clientes e o próximo gerente, digamos assim, entra Exatamente. e assume. E às vezes o cliente trocou de 3 gerentes e nem sabe que trocou Nem de 3 sabe, gerentes. exatamente. Tá. Tanto que é verdade isso, que até os próprios bancos eles começaram a fazer de uns 5, 6 anos para cá, colocar o nome do gerente na internet banking Entendi. ou no extrato que o cliente recebe em casa. Entendi. Né? Então, para justamente ele saber pelo menos o nome do gerente. Mas é muito comum o cliente não conhecer o gerente. É muito comum. Não, mas esse foi um pecado, acho que de boa, assim. Eu acho que foi leve. Vai ser um Pai Nosso, uma Ave Maria e tal, o suficiente que eliminar. Muito Segundo, obrigado. tem algum outro pecado que você queira Tem vários. Então Tem fale o vários. próximo, por favor. Eu, infelizmente, tive que vender títulos de capitalização. O que é isso? Eu juro pra você que hoje ainda não entendi o que é essa parada aí. Título de capitalização, eu vou falar de uma forma bem mais fácil de entender. É você pegar o seu dinheiro e dar para o banco. Não, beleza, mas eu sei que às vezes não tem sorteio, às vezes eu não consigo recuperar o dinheiro que eu apliquei. Kogut, eu fui gerente de banco por 10 anos. Ah. Eu trabalhei em 3 instituições. Uhum. Dessas 3 instituições que eu trabalhei, 2 eu era obrigado a vender título de capitalização. Como assim, obrigado? Era na minha meta. Isso não tem cabimento. Fazia parte da minha meta. Você é gerente que assim, sei lá, quem que é o cara que manda em você? O coordenador? Não, era o superintendente da regional. Superintendente que fala assim, Igor, você tem essa carteira de clientes, eu quero que você venda tanto de título de capitalização, tanto de XPTO e tanto de XPTX. Exatamente. Eu devo ter vendido nesses 2 bancos que eu trabalhava com bastante título de capitalização. Nesses 10 anos aí eu devo ter vendido uns 5, 6 mil títulos de capitalização. Isso é um péssimo exemplo para a sociedade. Ó. Será que não aparece ninguém para botar a mão na cabeça? Eu nunca tive um sorteio. Caraca. Mas de capitalização, então, você dá o dinheiro pro banco, sei lá, R$100, pode ser R$100? Pode ser, vamos colocar R$100 para fazer R$100, daí fala, toma, banco, R$100, e daí esses R$100 vai juntar com uma galera, daí tem sorteios de carro, casa, é isso? Não. É de quê? Geralmente como que funciona? Os títulos de capitalização que os bancos vendem, geralmente para os clientes que não têm uma percepção, eles acabam vendendo como se fosse uma poupança programada. Então o cliente vai colocando lá os seus R$100. Tá, é automático, tá. Automático. E aí qual que é a promessa? A promessa é que no final de 72 meses, que é geralmente o prazo médio de uma capitalização... E para 6 anos? Não, ele paga por 6 anos. Tá, paga por 6, e ele só vai ser sorteado no final do 6º ano, Não, ele pode ser sorteado, mas como eu te falei, eu nunca vi nenhum cliente meu ser contemplado no sorteio de capitalização. Entendi. Porque são poucos, né? Não são todos. Não, é raríssimos os casos que acontecem. Tá. E daí se ele não for sorteado, que é o que geralmente acontece, o que acontece depois dos 6 anos? Ele vai receber o dinheiro, todo esse dinheiro que ele pagou, só que corrigido com uma alíquota que dá menos da metade da poupança. Ou seja, ele pegou o dinheiro dele e entregou para o banco, e o banco ganhou muito dinheiro com aquilo, e quando ele vai receber o retorno, ele não tem praticamente nada. E você empurrou isso para o cliente? Tive que empurrar, mas pelo menos eu sempre fui honesto, né? Eu falava assim, olha, o que eu vou te oferecer agora é um produto que não vai te ajudar, não vai te dar dinheiro, não é uma poupança programada. E a pessoa aplicava? Mas eu preciso bater minha meta. E eles aplicavam... Pela credibilidade em mim, eles aplicavam. Pouca vergonha. Não todos, obviamente que não. Caramba! É Mas triste. eu acho, sinceramente, se você fosse meu gerente e falasse com tanta honestidade assim, talvez eu ajudaria. Eu falei, caralho, esse gerente aqui é um cara que pelo menos está sendo honesto, transparente comigo, e talvez eu ajude com R$100 aí. É que nem os R$100 que você usa no bingo, sei lá, da igreja, talvez pode usar R$100 como de organização, que é mais ou menos isso, não é? Exatamente, mas eu acredito, hoje eu não faria mais isso. Eu não venderia títulos de capitalização de forma alguma. E até porque hoje você trabalha na XP e nem existe esse produto. Não. E eu acredito também que é muito melhor você pegar esses R$100 e se divertir no banco do que dar para o banco. Se divertir no bingo, perdão. Ah, tá. Entre o que bingo dá pro e a banco. capitalização, você prefere ir no bingo? No bingo você se diverte.
Entendi. Você vai lá para perder, mas você sabe que você está perdendo. Esse já foi um pecado mais grave, tipo, empurrar, mas o que amenizou é que você foi verdadeiro, pelo menos Sim. no caso, ou seja, vão ser 3 Pai Nossos e 2 Ave Marias desses. Obrigado. Tá diminuindo. Exato. Agora o próximo, vai. Tem mais ou não? Tem alguns. Então vai. A fila é extensa. Eu tô na fila do purgatório. Então vai. Próximo pecado que você quer compartilhar aqui com a galera. As famosas linhas de crédito que vendíamos nos bancos. Que você chama de como mesmo, que você citou um outro dia? Crédito prostituído. Que é uma palavra forte. Conte um pouco pra plateia aí do que se trata isso. O crédito basicamente é o seguinte. Mais rápido, hein? Ó, tem 10 minutos pra eu editar esse vídeo aqui. E tem que caber nos 10 minutos, senão não cabe no LinkedIn. E daí eu tenho que ficar editando, dá maior trabalho pra mim. Ou seja, tem que falar rápido. E só dessa minha fala eu já peguei uns 30 segundos. Então com esse crédito tem que fazer muito rápido, vai. Vamos lá, o crédito basicamente é o seguinte, os bancos eles não têm mais um estudo de crédito para o cliente. O cliente tem uma renda, tem um score crédito legal, o banco libera crédito. Tá. E aí o cliente muitas vezes acaba tomando esse crédito na empolgação. Quando o cliente quer renegociar essa linha de crédito, se ele não tiver um pré-aprovado, ou seja, eu posso fazer mais uma linha de crédito e tomar um troco que a gente chama da operação, eu tenho que falar para o meu cliente, deixa o seu nome sujar, deixa você entrar nos órgãos de proteção ao crédito para você negociar um escritório diferente. Caramba, ou seja, deixa o cara se atolar. Exatamente. E depois... É aquela história... E dívida é ruim, né? Uma coisa é você indicar um tipo de capitalização que quer dizer que o cara está no superávit, né? Tá sobrando dinheiro, daí ele pode jogar no bingo, capitalização, o que for. Aqui não, aqui dívida é um negócio que é uma bola de neve. Exatamente. Que o juros composto que a gente fala de investimento excelente é o maior pesadelo para o cara que está na dívida, que vira um negócio que depois ela não consegue reverter e os danos são realmente sérios. Ou seja, esse aqui, o prejuízo é bem maior. Com certeza, né? Com certeza. Né? Infelizmente isso acontece. É aquilo, né? Os bancos matam o cliente e a gente se livra do corpo. Basicamente é isso. Fala isso, pesado essa. Basicamente é isso, o crédito é isso. Se pode uma coisa dessa aí? Vê se pode. Parece mentira. Dentro das instituições bancárias, o crédito é e isso. por isso que o juros é lá em cima, porque muita gente não paga, né? Não consegue. Isso é uma falácia também, porque assim, o brasileiro, ele é um público extremamente bom pagador. O brasileiro, ele tem muito orgulho do seu nome, ele quer ter o seu nome limpo e tal. Quando o brasileiro acaba se endividando, é justamente por conta dessas linhas de crédito errada do banco que acaba fazendo com que a pessoa se endivide. Não só errado, como a orientação Exatamente. não está sendo correta. Exatamente. Né? E aí os bancos aproveitam desse subterfúgio aí para poder espredar a taxa de juros até não poder mais em cima do cliente. Caramba, esse já é um pecado mais forte. Esse não sei se tem perdão. É purgatório. Uma ova. Não se pode permitir isso. Caramba. E tem piores que esse pecado? Tem piores. Quais? Cite mais aí. Eu, infelizmente, tive que vender, já vendi, previdências com taxa de carregamento. Previdência é bom, né? Previdência é sensacional. Pra quem pensa na aposentadoria, alíquota de 10% depois de 10 anos, não entra no ITCMD, não entra no inventário, né? Ou seja, mas a taxa de carregamento, o que é isso? Taxa de carregamento basicamente é você pagar para o banco administrar o seu dinheiro. Quer dizer, não faz sentido. Né? Você está confiando num banco o dinheiro da sua aposentadoria, né? O dinheiro do seu futuro, para você justamente não depender do INSS. E em cima do que você contribui ou de uma vez só ou mensalmente, você paga uma taxa de carregamento. Ou seja, eu ponho 100 na minha aplicação mensal, que geralmente a Previdência dá para você fazer esses débitos automáticos, 1% desse 100 já fica com o banco. Em média 3%. Entendi. Então você acha que está colocando 100, está colocando 97. E isso prejudica bastante a rentabilidade. Sim, porque para você girar, a sua rentabilidade ela tem que ser, além do que ele vai te dar, cobrir esses seus gaps de taxa de carregamento. Mas eu lembro aqui que teve propaganda do Itaú, do Bradesco, de N outros bancos que são assim, zeramos a taxa para Tesouro Direto, zeramos a taxa de carregamento. E só esse ano, né? Coisa que deveria ter feito isso há muito tempo, que a XP já tinha feito isso. E daí a questão é, será que eles fizeram isso porque eles são bonzinhos ou porque eles sentiram uma ameaça batendo no bumbum deles, né? Não, eles fizeram isso só para clientes de alta renda. Fizeram só para alta renda. Se você for numa agência tradicional dos grandes bancos, se você for cliente de uma agência tradicional, você pode, eu posso garantir para você, você pode analisar se você faz as contribuições mensais,
Com certeza você tem uma taxa de carregamento lá embutida. Caramba. E se não tiver uma taxa de carregamento, a sua taxa de administração Você tem que é zerado para tudo, para todos os investidores, não é isso. Só para os caras de alta renda. Só para os clientes de alta renda das grandes instituições. E mesmo para esses clientes de alta renda, agora não tem taxa de carregamento, vale a pena comparar a rentabilidade do fundo, né? Não é só porque zerou a taxa de carregamento que é um bom plano de previdência. Por isso que é bacana comparar e analisar o que tem em outras empresas, outras corretoras, né? Exatamente. Em muitos casos também, só complementando esse assunto, alguns bancos, isso é público, você pode analisar, eles podem ter isentado a taxa de carregamento da renda, mas em compensação a taxa de administração nos planos aumentaram. E às vezes é de renda fixa que é lá em cima, que não faz sentido nenhum. Fixa com 3% de taxa de administração, um fundo que você não tem trabalho nenhum. Eles tiram da taxa de carregamento, põem na taxa de administração e falam que a taxa é zero para tal, ou seja, um engana... Exatamente, é um passa-moleque. Não vão permitir essa canalice. E você vendeu esse tipo de produto, certo? Vendi também. Tá bom, mas esse eu acho que não é tão grave até. O anterior eu acho que foi pior, porque no outro é dívida, né? Bola de neve. Esse daqui ele vai atrasar, vai diminuir o capital dele no longo do tempo. Isso é péssimo, mas vou dizer que é mais soft. Esse daí eu vou pensar depois na punição que isso vai ter. Tem outro? Tem, e esse é um pecado também complexo, que era seguros. Tá. Seguro eu acho que faz sentido quando a gente pensa em analisar risco, ver se faz sentido para a pessoa ou não. Falou tudo. Seguro é quando você faz uma análise de risco, enfim, e você entende o momento de vida do cliente, se faz sentido o seguro ou não. O problema é que dentro dos bancos, dentro das instituições, você não tem tempo para fazer isso. Então você empurra um seguro qualquer no cliente. Mas que seguro que você vende qualquer cliente? Às vezes você vende um seguro de vida para um cliente, por exemplo, que tem um patrimônio de 1 milhão, e você, para poder entregar a meta que você é cobrado, você vende uma proteção de 20, 30, 50 mil reais. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Entendi. Não tem nenhum tipo de exame. Mas aí o gerente quer vacilão. Porque se o cara tem um patrimônio de 1 milhão, o cara poderia ter feito um seguro melhor. Mais caro e ia ajudar mais na meta do gerente. Na meta não independente, porque a meta não por quantidade. É por quantidade. Nossa, mas não faz sentido isso. Se eu conseguir um seguro de 1 bilhão e o cara que conseguiu 3 de 10 mil, o cara de 3 de 10 mil é melhor do que o cara que conseguiu? Sim. Para, e aí já tá de brincadeira. É por quantidade de seguro. A minha meta de seguro que eu tinha nas instituições era mais ou menos uma média de 5 seguros de vida por mês e 5 seguros residencial por mês. Caramba, daí você fazia o menor valor possível e chegava nisso. Mas aí eu acho que, mano, aí é um vacilo dos bancos, né, de calcular essa meta por número e não por valor. Já acho errado ter uma meta de empurrar, sendo que às vezes o cliente não tem dinheiro para pagar o seguro, ele não se encaixa no perfil para isso e não tem que empurrar, né? Eu acho que tem que... Porque o seguro ele é uma meta, assim, para as instituições, para os bancos, ela representa uma receita muito grande. Então, o que a gente chama de PB, né, a receita da agência, ela entra praticamente 100%, que a gente chama de receita na veia. Então, o gerente faz a proteção, ele faz o seguro, ok? E ele ganha lá, acumula os pontos dele dentro do ranking, enfim, dos bancos, e a receita vai para a regional. Entendi. Uma pena, né? É o conflito de interesses diário que tem dentro da profissão de gerente bancário. Entendi. Tem outro pecado? Acho que só esse, por enquanto já estou no inferno. Só esse, eu acho que já tá bem pesado. Agora que ele falou dos pecados, fala alguma coisa boa que você fez na época de gerente do banco para até amenizar um pouco a penalidade aí dos seus pecados. Você lembra alguma coisa e fala assim, nossa, isso daqui eu fiz, tenho orgulho e falo para todo mundo com o maior prazer. Você tem alguma coisa? Eu não posso ser ingrato com a minha história. Né? Se hoje eu estou trabalhando na XP trabalhando como assessor de investimentos da XP, muito eu agradeço aos bancos. O que eu consegui nos bancos que me deu uma bagagem legal foi justamente isso, fazer e começar a entender questão de planejamento. Os bancos trabalham com isso também. Os bancos eles ensinam a gente a montar um planejamento, fazer um planejamento para os clientes. A forma com que os produtos que são vendidos para a conclusão desse planejamento que não é interessante. Mas os bancos, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz nos bancos. Ajudei muitos clientes meus dentro das instituições, enfim, a sanar algum tipo de problema.
Eu ajudei bastante os meus clientes, tanto que, graças a Deus, eu estou conseguindo trazê-los agora para a XP, mostrando Perfeito. Você fez um bom trabalho, foi verdadeiro e transparente, e agora, como você está numa instituição mais, digamos, independente, né, mais aberta, você consegue trazer, porque aí fica muito mais fácil você conseguir, digamos assim, ser orientado ao cliente e não ao banco. Certo? Exatamente. Agora eu consigo, junto à XP, oferecer pro meu cliente o que realmente ele precisa. Entendi. Não o que é bom para o banco, e sim o que é bom para ele. Consegue dormir mais tranquilo. Consigo dormir mais tranquilo. Bacana, show de bola. Graças a Deus não vou mais embora para casa com medo de algum cliente querer me bater. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair! Agora é uma pergunta particular minha, que eu tenho curiosidade. Muitos gerentes, que nem você falou, acabam falando de produtos dos bancos, e eu tenho curiosidade. O próprio gerente do banco investe no banco, ou ele só empurra o produto e para ele abre uma conta numa corretora independente como a XP e aplica por lá? Você com seus colegas gerentes, vocês falavam sobre isso ou não? Sim. Como que eles investiam? Eu sei que não pode ser generalizar, né, porque nem todo mundo fazia, mas o gerente do banco, por exemplo, investia em título de capitalização? Não investia. Nunca vi nenhum gerente de banco que investiu em título de capitalização. Tá, e eles geralmente investiam onde? No próprio banco ou investiam fora, só para entender? Então, muitas vezes eles investiam no próprio banco quando tratava do CDB do próprio banco, porque ainda funcionário tinha uma flexibilidade melhor nas taxas. Tá. Mas quando você tratava de fundo de investimento e alguma coisa assim para um planejamento mais para frente, eles procuravam casas especializadas. Eu conheci a XP em 2011. Entendi. Eu conheci a XP em 2011, eu estava em uma grande instituição, estava fazendo essa mudança de uma instituição para outra, que foi quando eu conheci a XP, que era justamente onde os meus colegas já estavam começando a trabalhar. Caramba, entendi. E daí você conheceu, começou a investir lá, viu que era o melhor lugar e falou, não, preciso trazer meus clientes para esse novo mundo aqui que eles não estão sabendo, daí você migrou e tem atendido isso aqui. Exatamente. Porque aqui a gente não tem conflito de interesses, né? Entendi. Aqui a gente consegue mostrar para o cliente investimentos melhores. Beleza. E para fechar, muitos gerentes do banco talvez estejam olhando, vendo esse vídeo aqui. Você gostaria de passar algum recado, alguma mensagem para eles? Que talvez eles estejam cometendo esses pecados, o que você daria de dica para eles? Eu acho que se você quer fazer um trabalho diferenciado aí para o seu cliente, enfim, você quer botar a cabeça no travesseiro e dormir melhor, eu acho que você tem que começar a abrir o seu leque e vir para locais, trabalhar em locais que realmente você vai conseguir prestar um atendimento diferenciado para o seu cliente. Não faz sentido hoje você colocar a meta acima dos interesses do seu cliente, porque não vai ser legal para você, não fica numa situação legal para você e não fica uma situação legal para o seu cliente também. Legal. Você é bem imparcial, gosto de que você fala que você nem cita muito a XP. Eu acho que é bacana isso, porque também tem outras corretoras que o cara pode se vincular e você está totalmente, digamos, neutro e nem fala. Eu até falo mais, às vezes eu tenho que me cortar um pouco, mas eu acho que é importante isso, que a tendência é essa, né? Nos Estados Unidos, mais de 90% dos investidores estão nas corretoras independentes, aqui no Brasil ainda é o inverso, mas isso está mudando muito, né? Não é à toa que os bancos estão tentando se movimentar, fazendo taxa zero, tentando criar novos produtos de casas independentes nos bancos. Exatamente. Né? Até os próprios grandes bancos também estão começando a vir para esse lado, né? Então a gente tem o próprio exemplo do próprio Itaú, que adquiriu uma parte da XP, enfim. Dá uma credibilidade maior. Exatamente. E não interfere, eles não põem um dedo na operação. Isso também seria burrice, né? Sim. Se o Itaú, porque ele ia pagar bilhões para pegar a XP, começar a cobrar taxa, virar um grande banco, sendo que quem vai se beneficiar vai ser o Itaú, o Banco do Brasil, o Santander. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Por isso que eles só compraram para aproveitar esse crescimento que está bombando, e a XP vem liderando com a XP, com a Rigo, com a Clear, tem sido protagonista nessa mudança. Né? Exatamente. Esses bancos já estão enxergando isso, é a tendência aí para frente. Eu acho que em muito pouco tempo aí essa chave vai mudar, o brasileiro vai começar a ter mais educação financeira. A gente já vê aí de uns 2, 3 anos para cá essa mudança, e isso é gradativamente, vai mudar mais ainda, tem muito espaço ainda para todo mundo. E isso é bacana, porque se você parar para pensar, o Igor Coburi está falando para os gerentes virarem assessor serem concorrentes, digamos assim, mas o mercado é tão
grande, né? Podemos dizer assim, um oceano azul que tem menos de 5 mil assessores, eu acho, de investimento no Brasil. Sim. Ou seja, não dá conta de atender todos esses clientes, né? Ou seja, a gente pelo menos vê que não é eu concorrendo com o Igor, com tal, que a gente rouba um monte ainda. Eu acho que se você tem uma boa plataforma independente, você nem precisa vender, você precisa simplesmente educar o cliente e mostrar como que funciona cada investimento, quanto que é a rentabilidade, que daí ele vai comparar e automaticamente vai escolher a plataforma independente aberta que tem menores custos, maiores rentabilidades, ou seja, não é algo vendedor, né? Eu nunca fui vendedor e não é um negócio que você precisa ficar empurrando. Você explica, educa, que ele vai automaticamente, certo? Exatamente. Muito bom. E para fechar o vídeo, o que você gostaria de... O que é importante ter no final do vídeo mandar pra galera? Deixa seu joinha, compartilha com os amigos. Isso. Segue o Koboot no canal e precisando da ajuda da gente, estamos aqui. E se tiver alguma dúvida, alguém pode colocar nos comentários, você responde pra galera? Sim. Então você tem que acompanhar esse vídeo aqui que eu vou postar no LinkedIn, Isso. no YouTube, no Facebook. Então essas três, e no IGTV, hein? Beleza. Então você vai ter que ficar acompanhando pelo menos uma vez a cada 3 dias, entra nos 4 canais, vê se tem algum comentário e responde. Porque senão a galera vai falar, pô, os caras falaram que cadê a credibilidade, não não é verdade? Exatamente, ou seja, Fica é tranquilo. minha reputação que tá em jogo aqui. Entendeu? Espero que nossa. você faça... Exatamente. Pode deixar. Beleza? Então dá um tchauzinho pra galera e até o próximo vídeo. Fui. Arigato, mother. Smash that like button and subscribe right now. Isso é o fim do mundo. Ah!